Amigos do Rede Hoje TV News, hoje assinala o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, 2 de abril. É uma data estabelecida pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 2008. Seu propósito é enfatizar a importância de entender e abordar o transtorno que afeta a comunicação e interação das pessoas. Eu vou abordar vários aspectos nesse programa de hoje. Oferecimento: Casa Bonita Materiais para Construção, Colégio Atenas, Cicobi Copacred, Copa, Hospital Santa Casa de Patrocínio. Vamos começar então pela importância do diagnóstico precoce, que foi enfatizada numa audiência pública de defesa dos direitos da pessoa com deficiência, que foi discutida e que discutiu a conscientização em torno do autismo. A Assembleia vem realizando várias audiências e reuniões nesse último ano, e nessa reunião, por exemplo, participaram autistas, curadores, especialistas, representantes do poder público. Os depoimentos comprovam o quanto o transtorno demora para ser diagnosticado e as consequências dessa situação. A importância do diagnóstico precoce foi enfatizada numa audiência da Assembleia que discutiu a conscientização em torno do autismo. Participaram da reunião pessoas autistas, cuidadores, especialistas e representantes do poder público. Os depoimentos comprovaram o quanto o transtorno no Brasil demora para ser diagnosticado e as consequências dessa situação. Vejam, eu sou uma mulher de 50 anos. Eu tive meu diagnóstico com 47 anos de idade. Quando se fala das minhas condições coexistentes, não há que se falar de comorbidade, pois comorbidade significa doença com, e se autismo não é doença, não há de se falar em comorbidade. Eu passei uma vida sem nenhuma adaptação. Vocês podem dizer que eu superei a minha deficiência, mas eu tenho hoje depressão refratária, transtorno de ansiedade generalizado, síndrome do pânico, e não porque veio associado, mas porque eu vivi 47 anos com masking, ou seja, tentando fingir que eu não sou quem sou. Para chegar num ponto, igual um texto de um livro que eu li, que eu esqueci, eu sempre esqueço o nome dos atores, que eu olhava para mim no espelho e não sabia quem eu era. Quem sou eu? Ninguém sabia. O diagnóstico foi norte, foi libertação. A estudante Nicole também falou sobre as consequências do diagnóstico tardio. Eu sou autista, eu tenho 15 anos, mas eu só fui diagnosticada ano passado. Então, eu acho que eu estou aqui para provar também, né, esse fator do diagnóstico tardio. Assim como a Adriana, ela foi diagnosticada muito mais tarde do que eu, mas eu também tenho vários fatores, eu tenho ansiedade, eu tenho depressão, tudo isso por consequência também do meu diagnóstico tardio e das adaptações que eu tive que fazer por ser uma mulher autista e conviver em sociedade como todo mundo, né? Eu sempre, assim como eu acredito que a Adriana tenha vivido isso também, eu sempre tive que me adaptar de todas as formas à comunidade neurotípica. Eu sempre tive que agir como eu não sou por causa de exigências que não fazem parte do como eu penso, e isso, por incrível que pareça, isso dói. Isso tem consequências muito graves para o psicológico das pessoas neurodiversas. Natália Costa é diretora do Senza Betim, instituição que há quase 60 anos abriga pessoas autistas de várias idades. Ela afirma que para que haja o diagnóstico precoce, é preciso que os profissionais de saúde sejam mais bem treinados.
que existe uma questão muito séria no Brasil, que é o diagnóstico extremamente demorado. Tem que se treinar os pediatras, tem que se treinar os profissionais, tem que ter porque, veja bem, o autismo ele não tem um marcador biológico, como, por exemplo, a síndrome de Down, que é a trissomia do 21. O diagnóstico do autismo ele é desenvolvimental e os sintomas eles aparecem na primeira infância. Muitas vezes eles são detectados depois. Quando a criança começa a agravar e o pai fala, realmente ele enfileirava os brinquedos, ele não falava. Mas o diagnóstico precoce ele é muito importante. Olha, a Comissão de Assuntos Municipais realizou uma audiência para discutir políticas públicas para essas pessoas. Entre as reclamações apresentadas na reunião, pais, amigos de pessoas autistas, eles apontam problemas para o diagnóstico precoce e a educação especializada. Prefeitos, vereadores, especialistas, pais e amigos de autistas participaram de uma audiência na Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa. Eles discutiram o aperfeiçoamento de políticas públicas para essas pessoas e foram muitas as demandas apresentadas, a começar pela necessidade do diagnóstico precoce, que faz toda a diferença no desenvolvimento das pessoas com autismo. De acordo com os pais, além do diagnóstico tardio, faltam medicamentos e equipes multidisciplinares para o atendimento na rede pública. Na educação, pais também reclamam de atendimento precário e ausência de profissionais especializados. Os participantes também denunciaram que os autistas estão tendo benefícios previdenciários negados. A audiência ocorre no mês para a conscientização sobre o autismo. No caso do Estado de Minas Gerais, eu estou propondo aqui o Plano Estadual do Atendimento Integralizado ao Autista, que já foi aprovado em primeiro turno, na semana passada. Nós vamos fazer aqui alguns ajustes, algumas adequações no projeto e que depois, sendo aprovado e sancionado, ele também se torna uma referência para o governo do Estado instituir as políticas públicas. A importância do diagnóstico precoce foi enfatizado nesta audiência da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e que discutiu a conscientização em torno do autismo. As pessoas com transtorno do espectro autista podem apresentar algum grau de comprometimento no comportamento social, na comunicação e na linguagem. Num ambulatório do SUS, veio o diagnóstico para os 2 filhos do Maurício. Isso há cerca de 10 anos. De imediato foi um alívio. Apesar da maioria das pessoas entrarem em luto quando recebe o diagnóstico, eu não sabia, a gente sabia que não tinha um comportamento normal comparado com outras crianças. E a gente não sabia o que estava acontecendo. Então agora você já sabia o que estava acontecendo, então você já poderia procurar a solução para aquilo que você já sabia o nome, então agora era começar a trabalhar para melhorar a condição de vida dos meninos. E foi o que ele fez. Lutou por cidadania para as crianças. Hoje, Maxwell, de 17 anos, o mais velho, estuda em Florestal, região metropolitana de BH. É aluno do 3º ano do curso técnico em alimentos oferecido pela Universidade Federal de Viçosa. Atualmente eu tô de férias, estou aproveitando para dar uma descansar para depois começar a nova vida no 3º ano. 4 leis aprovadas aqui na Assembleia no 2º semestre do ano passado garantem direitos para cidadãos como Maxwell. Uma delas cria o selo Empresa Amiga das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista. É um reconhecimento público para quem adota políticas que incluem essa parcela da população no mercado de trabalho. Tem autistas extremamente competentes, tem aqueles com baixa funcionalidade, mas tem aqueles que fazem muitas coisas, né? Maxwell, inclusive, estuda numa universidade federal, né? Então, a gente acredita no potencial dessas pessoas, né? Mas a gente precisa que as empresas tenham essa consciência, né? Que o poder público estimule, incentive, para que eles possam ter mais espaço. A lei inova ao incluir o incentivo para que as empresas contratem também
pessoas com TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. A gente sabe da dificuldade de inserção das pessoas no mercado de trabalho. Infelizmente, ainda existe um preconceito muito grande por parte da sociedade que acha que essas pessoas não têm a mesma capacidade laborativa de que outras pessoas que não tenham. Outra lei aprovada na Assembleia inclui perguntas específicas sobre o transtorno do espectro do autismo no Censo Estadual da Pessoa com Deficiência. O levantamento de dados pretende ajudar o Estado a traçar ações e políticas públicas para os autistas. Porque aí nós vamos criar as condições socioeducativas ideais para que essas pessoas possam ser tratadas a partir do censo. Muitas pessoas dessas vivem uma vida normal e só sabem que tem o espectro depois lá na idade muito elevada. As deputadas e os deputados também criaram a lei alterando a validade do laudo médico pericial que atesta a condição de autista. O documento, que garante benefícios, precisa ser atualizado anualmente, o que gerava muitos transtornos. Agora passa a valer por prazo indeterminado. Antes dessa lei, as famílias elas chegavam, por exemplo, em um determinado órgão e eles questionavam o laudo, porque o laudo era antigo e esse laudo atesta o autismo. O autismo é uma deficiência, um transtorno. Ele não vai deixar de existir. Então não precisa de um laudo atualizado atestando o autismo, uma vez que é uma deficiência permanente. O trabalho dos deputados garantiu ainda a maior abrangência da carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, a CIPTEA. A nova lei estadual determina que a carteira emitida pelo Estado ou por municípios mineiros passe a valer em todo o território nacional. Ela proporciona um pronto atendimento e a prioridade do atendimento em órgãos públicos e privados para as pessoas com transtorno do espectro autista. Por exemplo, se ele está num hospital, ele tem essa prioridade através da carteira de transtorno do espectro autista. Por quê? O autismo é uma deficiência não visível, então essa carteira trouxe maior possibilidade para ele alcançar aquele direito dele. Em Minas, a primeira carteira foi emitida em 2021 e de lá para cá a procura pelo documento está crescendo. No ano passado foram entregues 12 mil documentos, 5 mil a mais do que em 2022. É importante porque para ele ter acesso, é prioridade nos acessos públicos, nas filas prioritárias e para ser respeitado também, né? A ampliação das leis que garantem direitos à pessoa autista é comemorada por representantes da sociedade civil. Mas novas legislações impõem novos desafios à sociedade. A gente precisa da efetivação, porque não adianta ter leis e o autista chega no posto de saúde, não tem atendimento. O autista tem uma crise, não tem para onde levar. O autista precisa de um tratamento de dente, fica 2 anos, 3 anos esperando para poder fazer um tratamento de dente com sedação. Não dá para ser só para ter lei. O nosso maior desafio é o cumprimento dessa lei. Então é por isso que nós precisamos que os deputados, os vereadores, os legisladores, eles façam essa lei ser cumprida na sua fiscalização. Por enquanto é isso. Voltaremos com mais informações a qualquer momento. Obrigado a você, dê um like, ative o sininho, comente a matéria, nos ajude se inscrevendo aqui no canal, que já passam de 33.500 inscritos, e você pode nos ajudar só com um clique aí, não custa nada para você, né? Grande abraço, até o próximo programa. Oferecimento. Aqui no Supermercado Coop, você encontra o que precisa em nossos diversos setores. Uma ampla seleção para atender a todas as suas necessidades. Descubra o presente ideal. Brinde com as melhores bebidas. Mantenha sua casa impecável. No Supermercado Coop, você encontra tudo em um só lugar. Construir ou reformar é com a Casa Bonita. Completa linha de materiais para construção e acabamento pelo preço mais justo. Tudo para a sua construção. É um prazer atender você. Casa Bonita, telefone WhatsApp 3831-6075. Colégio Atenas tem uma equipe muito bem preparada para tratar seu filho com cuidado e carinho. É a garantia de que seu filho terá um ensino de qualidade. Colégio Atenas, incomparável. Eu só queria te contar que vale a pena conhecer o cooperativismo. Um movimento financeiro e social em que você não é cliente, é dona e dono. Cooperativismo financeiro é assim. Quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Tá aí a explicação. Tem explicação, tem explicação.
Mais que uma escolha financeira. Cicobi Copacred.